Rafael é que eu vou falar só de você, da Nina, e te citar, né, e falar o que você está pretendendo conversar com a gente. Aí, se você quiser se apresentar mais, contar um pouco, enfim, eu acho que isso talvez já vá na sua fala também, mas só para avisar que eu não, para não prolongar tanto, eu vou ir direto, assim, relacionado ao que vocês vão comentar, tá bom? Tranquilo. Já estamos rolando. Já tá rolando aí? Oi, gente, tudo bem? Sou a Bibiana, sou do coletivo Metrópole 1 para 1. Nós somos um coletivo de arquitetos urbanistas daqui da cidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui nessa conversa super importante com o Rafael e com a Simone, para a gente conversar um pouco sobre dados e mobilidade urbana. Então, contando aqui um pouco deles, quem eles são. A Simone, ela é fundadora da Nina, que é uma plataforma que rastreia e centraliza casos de assédio sexual na mobilidade urbana, e influencia na criação de políticas públicas e ações de empresas privadas que são baseadas nos dados. Hoje ela vai estar contando um pouco aqui para a gente sobre o case da Nina em Fortaleza e como que esses dados que eles usaram para o aplicativo influenciaram nas políticas públicas de planejamento urbano. Já o Rafael, que também está aqui com a gente, ele já é gestor de projetos de inovação da Citat, que é uma empresa de tecnologia que trabalha no setor de gestão e monitoramento de transporte coletivo no Brasil. E hoje ele vai estar contando um pouco para a gente o papel central de alguns dados para o transporte público, e como isso traz dentro desse caso de cruzamentos desses dados e na operação de ônibus e bilhetagem, como que isso pode acontecer do sistema de transporte. Então, obrigada novamente, pessoal do Hacker Cidadão, pelo convite de estar mediando aqui hoje, e acho que vai ser um papo muito legal. Acho que podemos começar com a Simone. Simone, quer falar um pouco com a gente também? Vou falar. Deixa eu logo compartilhar minha tela, vocês conseguem ver? Sim. Bom, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Talvez eu, agora, nessa apresentação, me aprofunde mais na Nina em si, mas, resumidamente, falando um pouco da história, a Nina começou num hackathon, não foi o Hack Cidadão, mas foi um hackathon aqui no Recife, e aí a empresa agora já tem 3 anos e a gente consegue impactar mais de 1 milhão de pessoas, e foi um hackathon baseado em dados, né? Era um hackathon que queria usar dados públicos para a cidade. Então, a gente começou no hackathon. Então, quem está no projeto aí, quem está desenvolvendo o projeto, a mensagem é que não deixe que os experimentos morram pós-hackathon. Vocês apliquem, concorram, editais, enfim, busquem financiamento, porque acreditem na ideia de vocês, que vocês podem ajudar muita gente com as soluções que a gente está criando. E a gente, enquanto cidadão, a gente tem mais autoridade do que certos políticos para poder criar e influenciar políticas públicas. Começando a história da Nina em si, hoje a Nina é uma empresa de tecnologia que também tem um braço de consultoria para a criação de políticas públicas no que se tange a planejamento urbano e a criar protocolos de padrão de atendimento para vítimas de assédio, contextualizando a questão da violência urbana no aspecto do transporte público. Esse é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada 4 segundos ocorre um caso de assédio no transporte público aqui no Brasil. Essa estimativa permanece, esse dado é de 2016, mas tem um dado de 2018, essa estimativa permanece. E apesar desse número ser tão alto, tem acho que é o Molina, o Rafael, está com áudio de fundo vazando. Obrigada, Rafael. Apesar de a gente ter essa problemática em números tão altos, o assédio em espaços públicos no Brasil, ele só passa a ser crime, né, em 2018, por conta da lei de importunação sexual. Até então era uma contravenção penal e aí a gente não tinha nenhuma pena. Então é bastante complexo a gente pensar que um caso que acontece a cada 4 segundos, até 2 anos atrás, nem crime era. E a gente tem diversos como eu posso dizer, fenômenos com relação ao trajeto de mulheres em cidade. Eu foquei essa apresentação aqui na solução da Nina, o que a Nina é e o que a Nina traz com esse novo sistema, mas só para trazer questão de números e dados da importância da mulher no trânsito urbano, a gente tem aí 65% do público pagante de usuárias do transporte público são mulheres. Esse dado é do ITDP. E aí a gente também tem um fenômeno com relação ao índice de violência de quem é que sofre, quem está na base da pirâmide social e quem sofre com esse problema. A gente está na base, a gente está com o maior pagante da tarifa do transporte,
mas a gente não só não tem representatividade nas empresas de transporte, como a gente também não tem representatividade nas tomadas de decisão nas secretarias de infraestrutura, mobilidade, etc. Eu posso dizer isso muito calmamente, porque aí eu já rodei 18 estados do Brasil, falando com várias secretarias, e é só em uma que eu consegui falar com uma secretária, que foi a secretária do Natal, que ela nem mais está lá. E aí, a gente se pautando no novo produto da Nina, o que a Nina faz? Né? Um novo sistema com relação à segurança da mobilidade. Na área da informação, os dados são o novo petróleo da gente. Né? Então, o que a gente fornece para a Prefeitura de Fortaleza? A gente acabou indo para lá, a Nina nasceu, como eu falei, no hackathon, depois a gente fez um case dentro da UFPE, eu como aluna da UFPE, e eu queria aplicar a Nina. A Nina não é um aplicativo, é bem deixar isso bem claro aqui, tá? A Nina não é um aplicativo, a Nina é uma solução integrada a aplicativos, tanto no formato API como SDK, e aí a gente roda. No caso de Fortaleza, a gente foi integrado a um aplicativo lá chamado Meu Ônibus Fortaleza. É um aplicativo que você faz a recarga do bilhete único, você também vê tempo de ônibus, mas a Nina pode estar dentro do Citamob, do Moovit, da 99, saindo aí para outros modos de locomoção também. Em números, Fortaleza é a quinta maior capital do país, foi a primeira a lançar a Nina como política pública, a gente cobra uma área de mais de 2.000 ônibus e mais de 1 milhão de usuários transportados por dia. Esses aqui são alguns dos primeiros números que a gente fez lá nos 11 meses de operação, né? Então, a gente coletou mais de quase 2.500 denúncias, 13% delas são de menores de idade. O primeiro pico de denúncia foi uma surpresa para a gente, porque geralmente a gente correlaciona pico de denúncia e números de assédio com superlotação de ônibus, e aí o primeiro pico vem ao meio-dia e não vem pela manhã, né? A gente coleta dados também que vem tanto na parada, dentro do ônibus, mas também na parada em terminais. Então, alguns terminais ficou muito claro a questão da saturação desses terminais, e uma das tomadas de decisão lá foi redistribuição dessas linhas com base no índice de assédio. A Nina não é uma tecnologia exclusiva para o público feminino. A gente sabe que o problema do assédio ele atinge a todos, mas, obviamente, mais as mulheres. E aí a gente sempre recebeu denúncia de homem, a gente recebe, tem uma parcela considerável aqui dos homens que fazem a denúncia, mas a gente sempre recebe na condição deles enquanto testemunhas dos crimes. Quando a colega do trabalho chega lá, relatando o que aconteceu, eles vão lá e fazem a denúncia pela colega. E aí a gente tem aí, em média, 1 em cada 10 denúncias da Nina vira inquérito policial. O sucesso da Nina na cidade não está correlacionado ao número de boletim de ocorrência. É importante deixar isso aqui bem claro, porque o que a gente quer influenciar nos dados da cidade é como é que a tomada de decisão com relação ao planejamento urbano, identificando o horário de pico de denúncia, geolocalização desses crimes e questão de linhas, quais linhas ocorrem, qual a tomada de decisão o poder público vai ter para mitigar esse problema e, consequentemente, trazer mais segurança para todo mundo, uma vez que a gente está trazendo segurança para quem está na base da pirâmide. Então, eu citei aqui redistribuição de linha, mas uma outra ação é iluminação de parada, recuperação de pontos de parada. E um outro ponto é que a gente já conseguiu converter, embora não seja o foco da Nina, mas a gente já conseguiu aumentar aí em torno de 9,7% e 10% o número de boletins de ocorrência depois que a gente entrou em operação em Fortaleza com relação a esses casos. Então, aqui, das influências da Nina em políticas públicas, a flexibilização dos pontos de parada. Isso já é uma lei federal, uma lei municipal, na verdade, mas ali não tinha sido votada ainda, mas aí quando a Nina entrou em operação na cidade, trazendo os números, isso deu mais gás para essa questão da flexibilização. O protocolo de ação imediata, o que é isso? A gente, como eu falei, quando a gente entrou em operação da Nina em Fortaleza, o assédio em espaços públicos nem crime era considerado aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente entrou com a parte de consultoria para a criação desse protocolo de ação imediata. A Nina ela tem 2 frentes de atuação, uma ação emergencial e uma ação preventiva. No caso de Fortaleza, a gente funciona com ação preventiva, que é com a coleta de dados e a tomada de decisão em cima dos dados. Mas em algumas outras cidades, a gente já constrói na ação emergencial, que é quando a gente consegue, por conta da linha de troncagem, né, que a cidade fornece, etc., a gente já consegue fazer dar inteligência para a polícia ou para a gestão municipal fazer a interceptação desse veículo. Então, tem também essa ação de protocolo imediata, pesquisas de monitoramento, então a gente consegue fazer um índice de periculosidade, assim dizendo, das linhas de acordo com as denúncias de assédio, e aí você consegue dar um feedback para as empresas de ônibus. Então, essa é uma pesquisa de monitoramento com base nos dados.
e iluminação de vias de um modo geral, não só de paradas de ônibus, de acordo também com as denúncias que são geolocalizadas. Uma das coisas que a gente mais escuta em Fortaleza, a gente fez uma pesquisa lá depois com as usuárias de transporte público, é de que foi a primeira vez que elas sabiam o que fazer quando a Nina entrou em operação na cidade. É importante dizer isso, que a Nina nunca entra em nenhuma cidade do Brasil sem estar dentro de uma política pública. A gente pode ser contratada pela empresa de ônibus, pode ser contratada pelo poder público, mas a gente só entra na cidade em operação depois que a gente faz o diagnóstico de consultoria e cria a questão do protocolo de atendimento por trás, porque a tecnologia tem que estar atrelada justamente a quem vai atender essa demanda de vítimas e dar vazão de fato para as denúncias e fazer com que esses dados de fato voltem para a sociedade como uma resposta para que o usuário, né, que está lá reportando, saiba o que é que vai dar. Então, essa é uma coisa que a gente escuta muito das vítimas e testemunhas. E aí a gente está trazendo a nova Nina agora para o cenário de 2021, que é para aumentar, a gente quer ampliar de 10% para 20% esse número de confirmação de denúncias nas delegacias, aumentar os dados extraídos, ou seja, isso que eu já mostrei aqui, a gente vai conseguir coletar mais dados agora, possibilitar também o cruzamento dessas informações com os outros índices, por exemplo, renda per capita dessas pessoas, etc. Oferece um canal de controle mais eficiente e seguro. No caso de Fortaleza, especificamente, a gente tem questão do mapa de calor e uma forma de extração dos dados de forma mais rápida nesse painel que a gente está oferecendo para o cliente lá, que é a prefeitura. Permite uma melhor geolocalização desse usuário. O usuário ele pode fazer a denúncia depois do ocorrido, só que aí a Nina anterior ela pegava a geolocalização de onde ele estava e não de onde o caso ocorreu. Agora a gente pega mesmo posteriormente a geolocalização de onde o caso ocorreu, atende às normas da LGPD e disponibiliza diferentes formas de identificação do veículo. No caso de Fortaleza, especificamente, eu acho que vou falar um pouco aqui, lá aqui no Recife a gente consegue pegar as linhas por nome, né? A gente não tem essa cultura do número. Lá já é diferente, lá já pegam por número e etc. E a Nina, ela tem a tecnologia da gente tem uma interface de comunicação com o aplicativo de transporte, mas também tem uma interface de comunicação com as câmeras dentro dos ônibus. Então, quando vítimas ou testemunhas fazem a denúncia e elas sabem qual o número do ônibus e não da linha, do nome da linha, a Nina já consegue salvar, notificar a empresa de ônibus, dizendo, a linha foi tal, a hora foi essa, e por conta do protocolo que a gente estabelece quando entra em operação na cidade, essas imagens já ficam salvas. A Nina salva 1 hora de vídeo, que essa imagem é disponibilizada para a Polícia Civil, ou seja, a gente age de forma emergencial no caráter de coletar essas provas, né? Então, agora é possível você identificar o ônibus que você está pela placa do ônibus, pelo nome e número da linha e pelo número do ônibus, como já era feito. Então, o que a gente quer com isso é ressignificar um atendimento, trazendo mais empatia. A gente ouviu diversos usuários que elas ficavam atordoadas e não sabiam onde procurar o número do ônibus, embora esse número houvesse em diversas partes do ônibus lá. E atender as expectativas tanto do transporte público quanto dos gestores. A missão da gente é humanizar ainda mais, personificar e acolher essas demandas. Então, coisas que a gente leva, fatores que a gente levam aí, com relação ao estado emocional logo após a agressão, tanto de vítimas quanto de testemunhas. A gente acha que testemunha não fica assim, a gente tem vários relatos com relação a isso. O trauma gerado, a falta de padronização do protocolo. Então, o que a Nina quer como missão nacional e para além do Brasil é ter um protocolo padrão. Então, se eu fizer uma denúncia aqui no Recife, Fortaleza ou em Porto Alegre, é o mesmo passo a passo, é o mesmo padrão de dado e ele vai estar na mesma plataforma. E a versão à burocracia. Então, quando vítimas chegam lá na Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento federal que aqui no Recife não tem, mas lá em Fortaleza tem, esse equipamento reúne assistência psicossocial, delegacia e defensoria pública 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para quem não sabe, as denúncias de assédio, o primeiro ponto de atendimento não é delegacia, é assistência psicossocial. Por isso que eu frisei aqui que não é importante para a Nina, não é necessariamente um KPI, um indicador-chave, a gente ter índice de boletim de ocorrência maior, porque quem decide que vai prestar a queixa ou não é a vítima, mesmo ela estando no prédio que tem a delegacia, porque o primeiro ponto é a assistência psicossocial. Então, hoje em dia, a Nina é uma tecnologia que a gente consegue inserir dentro desses aplicativos e é uma tecnologia conversacional.
você faz. Anteriormente, a gente fazia meio que como é que eu posso dizer, um checklist da denúncia, coletando uma coisa meio robótica. Hoje a gente já está trabalhando uma AI, que vai ser lançada agora em 2021, conversacional, porque aí você engaja a passar essas informações de uma forma mais fluida, com respostas mais rápidas e trazendo mais segurança. E tem duas opções de denúncia, né? A denúncia em tempo real e a denúncia no momento posterior. Aí a gente traz mais autonomia para o usuário e melhora a trilha de relacionamento. A gente também vai fazer a notificação para estimular essa denúncia que se faz. A Nina não substitui ainda para a delegacia, mas a gente vai estimular durante 72 horas aí por via SMS, que a mulher procure o atendimento psicossocial e lá ela decida se vai ou não prestar kit. A gente quer, através desse diálogo, né, com os usuários e trazendo esses dados para o poder público e para as empresas de ônibus, transformar a segurança na mobilidade urbana. Então, hoje, o cenário que a Nina atua é entre poder público, empresário e os usuários, e a Nina está ali no meio, e o que a gente quer é que as denúncias consigam influenciar políticas públicas de mobilidade, trazendo cidades mais seguras. Então, a nova plataforma da Nina traz o registro das denúncias, o mapa de calor, o panorama dos casos, filtro por período, para a gente poder fazer análises. Tem um filtro também por cidade, que a gente atua, casos por linhas de ônibus e comparativo mês a mês, que aí a gente pode fazer um comparativo das cidades. Agora, esse dado é restrito, e essas análises são restritas para clientes, né? Para as cidades específicas ou empresas. E aí elas podem fazer as análises comparativas. Isso aqui é uma amostra do nosso novo dashboard. Os próximos passos são trazer mais milestones e KPIs para que a gente possa tanto gerenciar, então, assim, saber se, a gente botar uma meta para saber se, depois que a Nina entrou na operação naquela cidade, ela atingiu, de fato, a política pública que a gente entrou, né, influenciou, ela atingiu, de fato, ela cumpriu com a missão, trouxe o melhor indicador para a cidade, e aqui estabelecer essas métricas e KPIs junto aos usuários. Então, essa hoje é a equipe da gente. A Ana Carolina Nunes, ela é doutoranda em Administração Pública e Governança pela FGV São Paulo. Tem mais gente na equipe agora, tem que atualizar esse dado. Eu fundei a empresa, né? A minha mãe foi cobradora de ônibus aqui na cidade do Recife, eu fui cobradora da empresa Caxangá. Eu nasci numa família que tem muito trabalhador do setor de transporte, não nunca na condição de tomador de decisão, motorista de ônibus, administrativo, enfim. Então, a pauta de mobilidade sempre foi uma pauta presente dentro da minha casa e acabou influenciando com que, quando eu entrei na universidade, eu quisesse fazer com que o que eu aprendesse lá pudesse trazer, de fato, um retorno social em questão de impacto. Então, nesses 3 anos e alguns meses da Nina, a gente já saiu aí, esse dado tem que ser corrigido, em mais de 200 matérias em 4 idiomas. No ano passado, eu acabei saindo na lista da Forbes Under 30 como destaque de inovação e tecnologia. No ano de 2018, a Nina, eu acho que não tem aqui, não tem. A Nina é uma pesquisa científica também, eu comecei publicando artigo. Então, em 2018, eu fiquei no primeiro lugar no edital da Academia Brasileira de Ciências e acabei indo representar o Brasil na reunião do BRICS, que ocorreu na África do Sul, indicada ao BRICS Young Innovator Prize daquele ano. Então, retomando o que eu falei de início, a Nina nasceu num hackathon, mas claramente eu já vinha com esse histórico familiar e de estar imersa na pauta da mobilidade urbana. Eu trabalhei em empresa de ônibus durante 1 ano como estagiária de design. A gente acabou de sair de uma aceleração da MAN, que é uma das marcas de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen, com a Uni Social Business. Eu rodei algumas fábricas da Volks pelo mundo, fui para Munique, Lisboa, São Paulo, ia para Joanesburgo, ia para a fábrica de Joanesburgo, mas por conta da academia foi suspensa. A Toyota Mobility Foundation também é nosso parceiro. Eu apresentei o case da Nina em Fortaleza. Ele foi um dos nossos sponsors em Fortaleza, junto com o WRI Brasil. Eu apresentei esse case na sede do Banco Mundial em Washington no início desse ano. Enfim, a gente agora é uma empresa incubada aqui no Porto Digital. Depois de ter rodado muito, a gente acabou voltando para o Recife para ter a sede. E esse chat aqui não está disponível, eu ia mostrar para vocês acessarem, mas não está disponível. Mas, enfim, pessoal, fico aqui à disposição caso vocês tenham dúvida com relação à Nina.
Obrigada, Simone. Sensacional ver você contando. Realmente é um trabalho muito importante de ver que está tendo esse alcance mundial, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Temos aqui algumas perguntas que aí depois a gente pode estar fazendo. Conheço a Ana Carol também. Achei muito legal ver que ela também está junto com você nesse trabalho. Imagino que cada vez mais vocês vão estar crescendo aí muito mais. Então, agora eu chamo o Rafael para estar contando um pouco aqui do trabalho dele na Citati. Rafael, você quer compartilhar? E aí, no final, a gente faz uma rodada geral de perguntas e apontamentos. Valeu, Simone. Legal, gente. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas ainda não estou vendo sua tela. Agora sim. Ah, legal. Deixa eu maximizar aqui para a gente acompanhar juntos. Estão vendo aí, grandão? Sim. Vamos lá, então. Bem, gente, meu nome é Rafael Molina, eu sou gestor de projetos de inovação na Citati Tecnologia. A Citati é uma empresa que provê soluções de software e serviço para transporte público, especificamente para transporte público urbano via ônibus, né, sobre pneus. Nesse mercado a gente tem um share aproximado de 30% dos ônibus que rodam em cidades tem alguma tecnologia da Citati acompanhando, monitorando, apoiando os operadores para fazer a gestão. Isso significa que a gente tem um impacto aproximado direto na vida de 30 milhões de usuários de transporte público no Brasil e indireto na vida de 40 milhões de cidadãos nas cidades que possuem transporte público municipal, né, ou intermunicipal, enfim, transporte por ônibus. Nós nascemos em Recife, né, hoje nosso escritório, inclusive, fica ali no Porto Digital, né, nós somos uma spin-off de uma garagem de ônibus. Fomos fundados em 2008, quando a tecnologia de GPS começava a ser aplicada para frotas aqui no Brasil, de veículos pesados. Hoje nós fazemos parte do grupo Modaxo, que por sua vez faz parte da Volaris e Constellation, uma rede de empresas de software canadense. E a Modaxo, ela é um grupo que nela congrega uma série de empresas que provê tecnologias para mobilidade urbana, né? Nós estamos nesse grupo que é muito interessante, que nos proporciona algumas experiências de troca de tecnologias, de case, de know-how para prover um melhor serviço para os nossos clientes, né? Hoje, nosso principal cliente são as empresas operadoras de transporte público no país, aquelas que ganham as concessões, as permissões para operar o transporte nos municípios a partir de editais de concessão que as prefeituras ou os governos estaduais realizam. Fornecemos também camadas de serviço no apoio ao uso da nossa ferramenta, né? E aí o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é a abordagem que a gente dá para a tecnologia aplicada a transporte, né? Então, existe um termo geral utilizado para tecnologia de informação aplicada ao transporte, que é o ITS, né? Intelligent Transportation System, sistemas inteligentes de transporte, né? Quando a gente faz um recorte de tudo que o ITS pode ser e pensa especificamente no transporte público, né, a gente observa uma série de empresas especializadas em fornecer tecnologias para o transporte público, né? Então, a gente tem, talvez as mais tradicionais e consolidadas são as empresas que provê sistemas para gestão operacional e trabalhar o dado do posicionamento do veículo, e as empresas que provê sistemas de bilhetagem eletrônica, que são aqueles sistemas que é feita a arrecadação do sistema, onde as pessoas batem lá o seu cartão de validação eletrônico, né? E ali é feita a compensação do crédito e é pago o valor para o operador do serviço. Mas existem algumas outras tecnologias que vêm emergindo, né? Já de alguns anos a gente tem várias ferramentas de comunicação com os passageiros, com os clientes do sistema de transporte público, né?
dentro dessas empresas que provê o serviço de transporte, a gente tem uma série de sistemas atuantes, tem ERPs de controle dos recursos, como ônibus, sistemas de gestão de recursos humanos, tem sistemas de planejamento para programar a operação dos ônibus, né? Para planejar as linhas de transporte público dentro do município. E mais recentemente, aí quase como tendências, né? Buscando consolidação, a gente tem os novíssimos sistemas chamados de MaaS, né? O Mobility as a Service, e sistemas de prover serviço de transporte público sob demanda, né? Que são, basicamente, buscar estabelecer uma espécie de Uber do transporte público, né? Onde as pessoas solicitam e as rotas das linhas são modificadas de acordo com a demanda da população, né? Enquanto o MaaS é aquela plataforma onde você fala, quero sair daqui e ali, e você consegue informações, mas também contratar todo o serviço numa mesma plataforma tecnológica, né? Isso é algo que está sendo buscado por diferentes players de mercado, né? E a nossa abordagem tem sido na verdade, depois de uma ampla pesquisa que a Citati realizou, e até em conjunto com seus parceiros de fora, nós identificamos essa tendência dos dados de gestão operacional ocuparem um papel central, né? Por quê? Porque ali estão alguns dados vitais da operação. Então, cada um desses sistemas individualmente, eles possuem dados muito relevantes para entender a mobilidade urbana, para replanejar a mobilidade urbana, para a tomada de ações preventivas e corretivas dentro de várias situações que acontecem na oferta de transporte público, e o que dá sentido para esses vários dados é a indexação de isso aconteceu em que veículo, em que linha, em que local e em que momento, né, em que tempo, né. Cada um desses sistemas tem a capacidade, claro, de individualmente pedir essa informação para quem faz a interface com ele, né. Então, a gente pode falar, por exemplo, de sistemas de bilhetagem, né? Quando é feita a abertura do validador dentro do ônibus, o validador pode pedir essa informação para a tripulação que está fazendo esse procedimento, né? Qual é a linha, qual que é o veículo que eu estou, né? Você vê que aí o processo fica dependente de uma pessoa executar corretamente um procedimento, né? Quando a gente traz esse dado vital que indexa para a gestão operacional, a gente sempre tem áreas e sistemas fazendo validações automáticas desses dados, né? Então, você ganha em acuracidade com relação a veículo, linha, local e tempo, né? Quem determina o local e o tempo é um equipamento, é um sensor GPS no veículo, né? Então não tem nenhuma interferência humana. Isso é confrontado a uma programação prévia. Se o posicionamento bate com a programação, automaticamente ele é alocado na linha. Esse sensor é sabidamente alocado dentro de um veículo, então você consegue, sem a interferência humana, ter assertividade na obtenção desses 4 dados vitais, e a partir daí você começa a indexar outros, né? Essa bilhetagem aconteceu em que veículo? Esse evento de telemetria, né? Essa freada brusca aconteceu em que momento? Um reporte de usuário, né? O usuário reporta que, por um aplicativo, que o veículo está lotado. Esse reporte de lotação aconteceu em que veículo, em que linha, em que local? Então, o sistema de gestão operacional ele tem essa vocação de ocupar esse papel central por ter os dados mais confiáveis para indexar os dados de todos os outros sistemas do ecossistema de transporte público, né? Isso também é verdade porque é esse sistema que, em geral, é utilizado para calcular os KPIs, os indicadores de eficiência operacional que as empresas que provê o serviço utilizam para a sua própria gestão, e também utilizam para repassar dados para os órgãos gestores para comprovar o cumprimento dos seus contratos, né? E isso torna o sistema de gestão operacional um sistema de missão crítica, mas por esse motivo também coloca ele nesse papel de centralizador de dados nesse ecossistema, né? Aqui a gente tem algumas aplicações disso, né? Então, você vê que trazendo vários dados para o mesmo sistema, você consegue ter visões globais sobre toda a operação, né? Então, aqui a gente consegue ver dados de
foi programado uma frota para operação em uma determinada linha e está sendo realizada outra. Então, você vê que aqui no primeiro caso está sendo cumprida a programação, nos outros duas faixas horárias aqui, o programado foi maior do que realizado, quer dizer que não foi colocado a quantidade de veículos em campo que era esperada. Você pode cruzar isso com dados de bilhetagem eletrônica para verificar por tipo de cartão, onde está a distribuição dos passageiros, quais são os pontos que tem mais ou menos pessoas, onde sobe mais gente, onde desce mais gente. Você consegue cruzar com a qualidade do serviço que está sendo ofertado, né? As viagens estão sendo bem partidas pontuais, qual que é o volume de ocorrências por linha, por veículo. Isso pode ser quebrado por veículo, por tripulação, por região, que tem um detalhamento de um tipo de evento, né, que é o desvio de itinerário, né? Então, isso pode ser tanto detectado automaticamente ou reportado via aplicativos. Então, você consegue consolidar no mesmo ambiente, né? Acho que a figura que chama mais atenção é o mapinha aqui, né, que mostra esse sobe e desce, né? Então, como é feito esse sobe e desce, né? Não necessariamente você precisa colocar um monte de sensores dentro do veículo, né? Uma das coisas boas do conceito de IoT, Internet das Coisas, é você usar a comunicação machine to machine para trazer assertividade dos dados e conseguir trabalhar cruzamento de dados, né, providos pela máquina. Então, aqui a gente criou um algoritmo que faz o cruzamento, captura todas as bilhetagens da operação, né, de um município, de um operador específico, atribui essas bilhetagens a pontos de parada, analisa toda a rede de transporte e o comportamento periódico de uso daqueles cartões, claro, todo anonimizado e criptografado, respeitando as legislações de proteção a dados, né? De forma que um algoritmo de aprendizado de máquina, né, machine learning, consegue entender quais são os locais de descida, ainda que eu não tenha um contador de passageiro de descida nos ônibus ou algum local onde as pessoas informam que desce, né? A máquina aprende a partir do comportamento de uso do cartão do usuário e da rede de transporte, sabendo que tinham veículos cumprindo aquelas linhas num determinado momento, passando por aqueles pontos, onde que as pessoas estão subindo e descendo. Dados, de novo aqui, dados vitais, né? Então, o dado de bilhetagem sendo indexado com os dados vitais de veículo, posicionamento e tempo, né? Aqui, é claro que o mapa é uma visão bem bacana, né? Mas talvez uma visão que faça até mais sentido são as visões mais analíticas, né? Então, aqui tem uma visão mais detalhada com relação a uma linha específica, né? Que acontece isso que eu comentei com vocês. Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo, né? O veículo sai ali do terminal, ele começa a sua operação e ele começa a ter pessoas só subindo a partir do quarto ponto é que as pessoas começam a descer, depois volta a subir gente, só vai descer lá no antepenúltimo ponto, né? Então, como que que o operador e que o município consegue enxergar isso, né? Se está subindo aí, olhando lá aquele outro mapa, né? Se as pessoas que estão subindo aqui no começo, elas estão descendo só no final da linha ou estão descendo nesses pontos intermediários, né? Se estão descendo nesses pontos intermediários, vale a pena criar uma linha que faça um atendimento mais curto aqui entre esses 5 primeiros pontos e, portanto, permita trabalhar a frequência de passagem de ponto nos pontos de parada desse ônibus, trazendo uma frequência maior e, portanto, uma sensação de qualidade melhor do transporte para os passageiros, né? Você vê que depois só sobe gente aqui, né? Vale a pena fazer um serviço expresso, onde só captura as pessoas e entrega nos últimos pontos. Desce muita gente aqui no final, né? Será que, como desce muita gente aqui, será que esses ônibus estão vindo lotados, né? Se estão vindo lotados, vale a pena aplicar um número maior de veículos na linha, ou pelo menos no trecho dessa linha que captura mais passageiros, né? Então, essa visão, você pode ver ela de forma cruzada também com essa outra visualização, que já é por faixa horária, né? Então, você consegue observar aqui quais são por faixa horária do dia, qual que é o número de pessoas que estão
em média, dentro dos veículos daquela linha, de forma a entender, vale a pena colocar mais veículos nessa linha num determinado horário, e não só espacial, como era no exemplo anterior, né? Você consegue, quais são os horários que tem menos gente também dentro do ônibus, e aí você consegue cruzar essas visões depois com aqueles eventos que eu mostrei antes, né? Quais são os eventos que acontecem mais quando tem menos gente no ônibus? Quais são os eventos que acontecem mais quando tem mais gente dentro do ônibus, né? Como os passageiros qualificam o meu serviço quando tem mais gente dentro do ônibus, quando eles estão em pontos de parada onde embarcam ou desembarcam mais gente, né? Então, de novo, essa visualização, o que foi usado para criar todas essas visualizações? Posicionamento GPS do veículo, programação da empresa que oferta serviço e dados de bilhetagem. Nenhum sensor adicional no veículo, o que é bom porque você consegue prover todas essas informações sem um elevado investimento em tecnologia embarcada dentro dos ônibus, né? Costuma ser uma barreira de entrada de tecnologia de informação, mas aqui aplicando tecnologias avançadas de inteligência artificial, a gente conseguiu, através de dados simples e que já estão presentes na maioria dos municípios, né? Acho que, se não me engano, no último relatório que eu li da NTU, tinha falando que 98% dos municípios têm bilhetagem eletrônica e 89% têm GPS. Então, você tira aí que tem um percentual significativo aí, a zona cinza é de pelo menos 70%, né? 70% dos dados das cidades que têm transporte público já estão com dados que permitem fazer esse tipo de trabalho de cruzamento de dados. Claro que para fazer esse tipo de cruzamento de dados tem uma série de requisitos funcionais e não funcionais, né? Então tem essa questão de ter os diferentes canais de captura de informação, se você conseguir também dar devolutiva, né? Não adianta você conseguir processar os dados, os stakeholders não terem acesso a esse dado, né? Então precisa conseguir fazer chegar no passageiro, no órgão gestor público para tomada de ação, no operador de transporte para tomada de ação. E aqui, alguns requisitos, talvez seja a parte mais animadora, especialmente para quem lida com desenvolvimento, né? Eu sou engenheiro de formação, então a gente tem uma tendência a aprofundar essa parte não funcional, né? Que são as características que viabilizaram, na nossa experiência, realizar cruzamentos de dados nesse nível, né? São instanciar sistemas em nuvem, né? Então, se você pensar em quais são os benefícios disso, né? Alta disponibilidade, escalabilidade, você não ficar restrito a um ambiente de servidor físico. Você ganha em nível de atualizações que esse ambiente sofre, né? Porque você contrata ele como um serviço dos diferentes provedores, tem uma série de vantagens relacionadas a deploy de sistemas, né? Neles, a vantagem já é tão grande de uso de sistemas em nuvem que existe um acórdão do Tribunal de Contas da União recomendando a realização de editais para a contratação de tecnologia pelo poder público utilizando o cloud, né? Então, tem uma virada de chave com relação a uma premissa anterior. Junto com a questão em cloud, você tem uma questão de ter uma centralização desses dados. Claro que isso exige uma série de preocupações relacionadas à segurança, criptografia do dado que entra, chains, firewalls para impedir invasões, né? Redundâncias desses bancos de dados centralizados, mas o fato de ter informações de todo um município numa única base, e acho que, enfim, as pessoas que estão aqui envolvidas em mobilidade sabem, né, que no Brasil uma cidade tem diferentes empresas operadoras, né? Você imagina que algumas, no nosso caso, algumas são clientes de alguns sistemas, outras de outros provedores de sistemas de gestão da operação. Quando a gente entra no município e tem todas as empresas ali daquele município, o fato de ser em cloud me permite ter os dados de todas em um único ambiente. E a forma como a gente arquiteturou a nossa solução todas trabalharem com uma base de dados única, e aí eu tenho esse conceito de chains all e multi-tenant, que permita que nenhuma veja o dado uma da outra, cada uma vê o seu dado de direito, mas eu consigo habilitar visões para órgãos gestores para ter uma visão de todo, e eu tenho principalmente dados de todas para fazer visões de município, né? Então, se uma pessoa pega um ônibus em uma linha que é provida por um operador e desembarca
outra linha que é provida por outro operador, porque ela fez uma baldeação no meio do caminho, ou 2 ou 3 N, eu tendo dados de todas as empresas, por trabalhar na base única, eu consigo fazer esse cruzamento e levar em conta toda a rede de transporte. Claro que para conseguir, assim, se a gente está colocando que o sistema de gestão operacional tem esse papel centralizador, ele precisa integrar com todo o ecossistema, né? Então, tem a necessidade de ter uma camada de integração, e também de fazer a captura dos dados, especialmente dos dados embarcados, né? E aí tem toda uma preocupação relacionada à infraestrutura, né? Você imagina que esses ônibus estão andando por linhas que em alguns locais não tem sinal de telefonia, como você escoa esses dados do ônibus para um ambiente em nuvem que está fazendo o processamento, né? Em outros momentos, esses veículos estão andando até em um local que tem sinal de telefonia para que os sensores mandem os dados em tempo real, mas naquele horário tem um congestionamento de rede, né? Então tem uma disputa, esse dado que está sendo capturado, ele está disputando com dado de voz, com dados de SMS, SMS já é mais antigo, né? Talvez com dados de WhatsApp hoje em dia, acesso de internet, e aí tem horas que congestiona essa rede, né? Então esse ambiente tem que estar preparado para essas interrupções de recepção de dados, de forma a não descartar o dado lá do sensor, né? Então, quando retomar a comunicação, conseguir processar retroativamente isso e com a mesma curiosidade que era esperada anteriormente. Bem, gente, é isso.